Olá pessoal, tudo bem? Olá, todo mundo. Boa noite a todos. Oi, Olá, boa boa noite! noite, tudo Tudo bem? jóia? Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tá me Ah, ouvindo bem? então ouço bem? Sim, me ouve bem também? Vamos me ver, tudo certinho? Senta. Ah, que maravilha, então. Vamos começar Então então, vamos. né, Manu? Sem mais delongas, né? Porque o tempo aqui no Instagram, né, não, não colabora. A hora que a gente vê, já deu tempo, já tira nós, aí a gente nem vê, né? É Bom, verdade. para quem não me conhece, eu sou Arla Soares, sou psicanalista. E hoje, eu e Vanúzia, minha amiga que também é psicanalista, nós vamos falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco, sobre a saúde mental, né, em conscientização a esse mês. E em prol dessa educação emocional, a gente vai falar um pouco da educação emocional, que é ensinada em casa, né? Que começa em casa. Pode se apresentar também, Vanúzia, fica à vontade. Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigada, Arla, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou Vanúzia Ferreira, como a Arla já falou, né? Sou psicanalista clínica e educadora emocional. É um tema muito precioso para mim e estou muito feliz de poder compartilhar um pouco com vocês hoje. Isso, isso. Estou muito feliz, viu, Vanus, pelo convite, de a gente estar aqui junto, fazendo essa parceria e conversando nesse assunto tão importante, né? A educação emocional é uma ferramenta poderosa e preventiva para lidarmos com questões como depressão, ansiedade, tantas outras questões que afetam a nossa saúde, né? Nosso bem-estar. Quando aprendemos a reconhecer, compreender e expressar nossas emoções de forma saudável, criamos uma base sólida para enfrentarmos os desafios da vida de maneira bem mais leve. E então vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Como é que se previne doenças emocionais, mentais e como é que nós podemos trabalhar essa questão importante em casa, em nossas casas, que parece não está sob o nosso controle. Pois é, um assunto muito importante, né? Porque as doenças mentais, elas são consideradas doenças crônicas de crianças e adolescentes. Porque o que acontece na infância não fica só na infância, né? Nós sabemos que a infância é o chão que o adulto pisa, né? E é muito comum em nossos atendimentos nós nos depararmos com pessoas que às vezes resistem um pouco a falar sobre a infância. E eles dizer assim, ah, não acredito que tenha nada a ver. Só que nós sabemos que tem tudo a ver. Da... Né? Nem tudo ficou no passado. Quem dera, né? Quem dera. Enfim, tem tudo a ver, pois a prevenção de doenças mentais está profundamente ligada a essa dinâmica familiar, especialmente ao papel do pai, da mãe, do cuidador ali, né? Na construção do ambiente emocional saudável para essa criança. É no núcleo familiar que as bases para uma vida afetiva equilibrada são formadas. Quando a convivência do lar é marcada por acolhimento, respeito, vínculos afetivos bem sólidos, né? Aconchego realmente, cria-se um espaço seguro onde a criança aprende, né, a lidar com suas emoções, a desenvolver resiliência.
que é tão assim raro nos dias de hoje, né? É nesse contexto que se estabelece os alicerces para uma boa saúde mental, que falta muito hoje, né? Como eu já falei nos dias de hoje. Não apenas para os filhos, né, ali no ambiente familiar, mas para toda a família, porque uma família que tem como base essa educação emocional, não é só os filhos que ganham, sim toda ali a construção, todo ali aquele lar tá ganhando, né? E eu gostaria de saber, Vanusa, de você, e como fica a genética nisso tudo? Então, Arla, é interessante, né? Porque normalmente a gente ouve falar muito que, porque meu pai, porque minha mãe, a gente vê que se tornou até uma desculpa, né? Só que a genética ela é apenas uma parte, ela não é determinante. E muitos pesquisadores antes falavam cerca de 30% apenas dessa influência que, de certa forma, ali moldava o comportamento. Mas hoje em dia está se falando, inclusive, de um percentual muito menor. Olha. Então, a genética não pode ser usada como desculpas, principalmente nos nossos dias. Hoje nós temos muito mais habilidades e conhecimento para fazer, né, vamos dizer assim, escrever uma história diferente. Apesar de sabermos que a genética influencia, mas ela não determina. Né? Então, o que nós podemos deixar aqui em caixa alta é que a importância do ambiente ela é muito grande, porque é no ambiente que a criança aprende a se relacionar. É ali que é aprendido, né, tudo que ela sabe enquanto criança, vai se desenvolvendo enquanto adulta, até chegar à idade adulta. Porque naquele ambiente ela nasce, cresce e se desenvolve. E dependendo da qualidade das relações afetivas naquele ambiente, ela pode chegar na idade adulta com possibilidade ou não de desenvolver uma doença mental. Uhum. Pode ser que em algum momento, por algum estímulo interno, externo, ela desenvolva uma doença mental em resposta a tudo que já viveu? É possível, sim, Ala, porque a gente sabe que existem famílias de vários modelos, né? E as famílias desestruturadas, né, que, quer dizer, independente de famílias desestruturadas, porque depende muito do ambiente que ela cresceu, mas a criança ela recebe sempre o impacto daquela realidade, né? Então, ela acaba desenvolvendo uma maneira de funcionar. E essa maneira de funcionar faz com que ela desenvolva um sintoma, um sinal, que pode ser o momento que o indivíduo ele comece a se ver de maneira diferente, se enxergar de maneira diferente. E aqui está um ponto importante. Por quê? A doença ela não precisa ser vista como uma doença. Ela pode ser um grito, um pedido de socorro. Na verdade, a gente pode desenvolver um olhar para esse sintoma como uma oportunidade da pessoa desenvolver e reorganizar a sua mente e procurar ajuda. Por quê? A doença ela não precisa ser um obstáculo. Né? E falando de educação emocional, falar desse tema é falar de prevenção. Então, quando a gente ensina a criança a receber e dar afeto, do mesmo modo que a gente dá afeto a essa criança, a gente ouve, a gente atende às suas necessidades, na verdade, a gente está educando emocionalmente. Né? E, infelizmente, a gente sabe que a gente se torna aquilo que causa menos dor. Então, se ela não recebe uma afetividade saudável, onde ela foi ouvida e acolhida, infelizmente, vai sim se manifestar uma psicose, que normalmente a gente desenvolve um olhar negativo, né? Mas aqui fica um convite para a gente aprender a olhar essa psicose como uma maneira positiva, porque a psicose é um mecanismo de defesa que clama por saúde. Sim. Um pedido de ajuda que está pedindo saúde. Né? Sim. E você falando isso, eu lembrei daquela frase assim: nós não somos aquilo que aconteceu. Eu não sou aquilo que aconteceu comigo, e sim aquilo que eu decido fazer com aquilo que aconteceu comigo, né? Exatamente. É bem dentro desse contexto, né, Vanusa? Exatamente.
Quando eu falei da Porque, maneira, a criança desenvolve uma maneira de funcionar de acordo com o ambiente, que foi os estímulos que ela recebeu, né? A gente percebe nesse comportamento, nessas manifestações de sintoma, que tem tudo a ver com a maneira que ela interpretou aquela realidade. Então, ela vai decidir se o que fizeram com ela, ela vai continuar dando, como é que eu posso dizer, dando validação, ou se ela vai construir uma nova realidade. isso, isso. É muito interessante. Por isso que a gente sempre tem que estar olhando para a gente, né? Tá nessa busca, né? E precisamos também começar a compreender que muitos dos desafios e insatisfações que enfrentamos podem estar relacionados ao fato de simplesmente o quê? Estarmos levando a vida, né, no automático, focando só em sobreviver, né, ao invés de realmente viver, né, realmente olhar para aquelas dores, olhar para aquilo que está acontecendo comigo, né? Porque quando deixamos de levar, né, nos levar, né, por essa rotina, sem refletir sobre nossas escolhas, prioridades e sonhos, acabamos nos distanciando de uma existência plena e significativa. Acabamos distanciando daquilo que realmente eu queria para mim mesmo, nisso que eu queria me tornar, né, Vanus? Né? É isso mesmo, né? Exatamente. Tá me ouvindo? Tô. Oi. Sim. Então, exatamente. Quando a gente começa a observar melhor, né, o que está acontecendo conosco, nós começamos a aprender a ouvir quais são os sinais que a mente envia para o corpo. Né? Porque, na verdade, quando a gente aprende essa nova linguagem, a gente começa a compreender que existe uma mensagem aí que precisa ser ouvida. O sintoma, ele não é apenas um alarme. Desculpa. O sintoma é apenas um alarme, ele não é um inimigo, né? Então, a gente precisa aprender a observar quais são os sinais que o corpo está recebendo dessa manifestação que a mente envia, porque a mente, ela tem um comando sobre o corpo, né? E às vezes a mente está passando uma mensagem de chega de consertar as coisas, você sabe que não está tão bem assim, né? Então, vou usar aqui uma expressão entre aspas, para de fingir que está tudo bem. Né? Então, quais são os sinais que possivelmente aparecem que a gente, na verdade, são vários, né? Aqui eu só selecionei alguns, que nós deveríamos dar um pouco mais de atenção. Tristeza, raiva excessiva, né? Uma tristeza que nunca passa, uma raiva que nunca passa também. Angústias constantes, dores nas costas, má digestão. Na verdade, isso é uma mensagem que a mente envia para o corpo, né? Para chamar a nossa atenção. Na verdade, não é uma manifestação de uma doença em si. É só, ei, tô aqui, olha um pouquinho, vamos resolver que ainda dá tempo. Né? Então, esse seria o objetivo. Não é para olhar para esse alarme como um inimigo, mas sim como algo de, epa, ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Sim, sim, com certeza. E como nossas crianças terão saúde mental, né, emocional, se nós fecharmos os olhos para o que é importante realmente. Talvez por se acharem incapazes, por medo, seja qualquer limitação. Pessoal, isso é possível. Alcançar essa saúde, equilíbrio, como alcançar, como buscar saúde, como ter educação emocional. Ela é um desafio, né? A gente até conversou um pouquinho antes, né, anteriormente, em dias anteriores sobre isso, e é visível que na sociedade que nós vivemos hoje, parece que é proibido você se sentir mal. E se sentir não é para falar, porque as pessoas têm incômodo de saber que a pessoa está se sentindo mal, não está bem, né? Parece que é uma obrigação. Parece que é uma obrigação de tem que estar bem, né? Mas a educação emocional, ela acontece justamente quando, desde pequenos, né, enquanto criança, nós somos ensinadas
e conduzidas a sentir as emoções e entender que isso é normal. Por exemplo, que quando estiver triste, nomear essa emoção e conversar sobre ela, e não fugir da emoção, né? E com isso, com essa atitude, com esse comportamento, vamos dizer assim, nós aprendemos e ensinamos as crianças. Porque, por exemplo, quando a criança cai, é quase comum, né? E os adultos, e queridos, não é uma crítica, é uma realidade, né? Infelizmente. A gente vê que a maioria dos adultos, eles tendem a fazer festa quando a criança cai, porque eles não sabem lidar com o choro da criança. Eles não sabem lidar com a frustração da criança, de estar gritando, às vezes até em público. Eu sei que é um assunto delicado, mas tem muito do ambiente, daquela construção que nós falamos, né? E ele desenvolveu uma maneira de funcionar. Então, às vezes, o adulto não saber lidar com o choro faz com que a criança ela se perceba confusa, porque, de fato, se faz uma festa enquanto a criança cai para que o choro seja impedido de extravasar, né? A criança ela vai ficar confusa, né? Então, a atitude mais correta seria sentar com essa criança, né? Poder ensinar que ali é uma tristeza, é dor, e que não é ruim, que pode chorar, né? Para que quando se torne um adulto, ela se torne um adulto mais saudável. Porque, nesse caso, a criança ela precisa entender que o adulto está com ela. É nessa dinâmica de relacionamento que a criança vai se sentir segura. A gente precisa levar esperança para essa criança, precisa levar soluções para ela, ensinar ela a desenvolver regulação emocional. Né? Isso acontece quando está presente. Isso é prevenção. Nós também percebemos nos nossos atendimentos que muitos pacientes eles não sabem dar nome àquilo que eles sentem. Mas por quê? Porque não houve esse acolhimento, na maioria das vezes, enquanto a criança e adolescente. Né? E aqui fica um alerta aos pais. Queridos, nós precisamos ter consciência daquilo que a gente exige às nossas crianças. Não só ter consciência, como entender que existe um papel nosso, né, do adulto, a desenvolver, né, ao lado dessa criança, dando um apoio seguro para que ela se desenvolva bem. Né? Afinal de contas, a afetividade ela é desenvolvida no presente. Então, é algo que é muito necessário, é a criança perceber que você, de fato, está ali. É um momento de acolhimento, exatamente. Mesmo porque a criança sente o afastamento desse adulto que estão perto, mas não se importam realmente, né? Estão perto, mas não tá. Tá ali só, como a gente fala assim, né? O corpo presente está ali, mas a alma, a emoção, né? A compreensão tá em outro lugar. Geralmente no celular, né? Mas isso, porque a criança, ela percebe, né? A criança percebe quando você tá ali só no ambiente. E quando você está presente de verdade ao lado dela, interagindo com ela. A criança, ela precisa desse olho no olho, né? Precisa ouvir sua voz, precisa ver você olhando para ela. Né? Esse adulto, de fato, presente. Com certeza. E tem estudos que revelam que as crianças aprendem com relacionamento, com esse estar perto, né? E esse estar perto não significa estar ouvindo, estar junto. As crianças precisam de contato. Infelizmente, a realidade que se vê hoje, não há contato visual, igual você falou, né, Vanúzia? E esse afeto básico é necessário para um bom desenvolvimento da saúde da criança. Que, infelizmente, a realidade é outra. As crianças não podem manifestar suas emoções, como você já citou, né, Vanúzia? Seus sentimentos, por questões que os adultos não estão disponíveis. A gente não está aqui criticando, a gente está só pontuando para que a gente faça essa reflexão para nós mesmos, enquanto pais, enquanto adultos, né, enquanto convivendo com crianças perto da gente, né, para fazer essa reflexão. Né? Essa questão aí, né?
tá perto, mas não tá ali realmente, né? Vamos olhar para nós. Eu tô realmente ali com a minha criança ou tô só o corpo presente, né? Eu estou Porque exigindo, mas o meu papel também está sendo desenvolvido. Essa foi a fala, né? exato, Porque precisa que for exigir, exige. É necessário de acordo, sim, com o desenvolvimento de cada criança, né? Mesmo porque cada criança vai ter um entendimento de acordo com a sua faixa etária. No entanto, à medida que se exige, também esteja presente, sim, porque a criança precisa dessa segurança. isso. E as crianças não podem manifestar suas emoções, seus sentimentos, por questões que os adultos não estão disponíveis. Por quê? O pai pode ser um autoritário, a mãe impaciente. E a criança é que sai mais prejudicada, porque a criança, o que acontece com ela? A criança vai para o castigo, vai para o quarto, etc. As possibilidades para, né, de certa forma, calar aquela criança, né? Assim, ela entende que ela não pode ser ela mesma. Triste, né? Exatamente. Exatamente. E aqui fica uma outra advertência, né? Quando eu falo uma outra advertência, queridos, eu estou falando isso para todos nós. Sim. Eu tenho Eu me crianças coloco na minha nisso família, também. né? Eu tenho crianças na minha família. Eu já cuidei muito de sobrinhos, né? De acordo com a necessidade, a gente fica com eles. Então, a gente tem, sim, responsabilidade. Em breve, serei professora também de Fundamental 2, né? De Ensino Fundamental 2. Então, eu vou ter mais crianças ali na minha responsabilidade. E o que eu puder ensinar, claro, né? Eu estarei atenta. Só que aí, conforme a Larla falou, imagine, a criança, ela manifesta uma raiva, uma emoção forte, de repente, né, uma irritabilidade, falta de paciência, e o adulto, porque não sabe lidar com aquilo, bota a criança no quarto. Ou manda ela ir para o castigo, né, que hoje tem nome para tudo no lugar do castigo. Né? Então, assim, isso. Então, assim, o alerta que a gente faz, e quando a gente faz é uma maneira de geral, né, a gente não está sendo críticos, é para que se entenda que aqui desenvolve um comportamento, um sistema de ativação que é doentio. Por exemplo, o alerta vermelho, quando se é acionado no corpo da criança, a criança está muito fora de si. Só que esse muito fora de si, por exemplo, que são os sentimentos emergenciais, não é ela mesma. A criança que fica ansiosa, agressiva, mordendo os amiguinhos, né? Eu ouço muito relato de mães que chegam e falam que a criança, né, o filho, a filha está empurrando os amiguinhos de escada abaixo, sabe? Na verdade, é um sintoma, um sinal, um comportamento onde eles estão tentando chamar a atenção. E ali eles não estão sendo eles mesmos, eles estão se perdendo de si. Por quê? Não houve alguém por perto que eles pudessem perceber que é um referencial. Eles perderam a sua identidade. E, na verdade, a maioria estão perdendo essa identidade. As crianças e adolescentes, eles não sabem quem são. E quando se fala de criança, especialmente, aí vem os comportamentos que são mais funcionais, né? Que é crianças maiores voltando a fazer xixi na cama, tendo insônia, né? Tão pequenos, mas já não conseguem dormir, dificuldades de aprendizagem. Então, a gente percebe que existem muitas dificuldades desenvolvidas a partir de uma ativação do sistema de alerta do corpo, porque não sabe lidar com aquilo e está todo o tempo fugindo de si mesmo. Então, que adulto será esse, hein? Então, isso é uma reflexão, né? Para a gente poder tentar fazer diferente na realidade que permeia a nossa condição, né? Realmente. E outro alerta também é tomamos, né, cuidado para não confundir emoções como tristeza, ansiedade ou tédio com a necessidade de comida ou recompensas materiais. Né? A gente tem que ter muito cuidado, nos olhar mesmo em relação a isso, nos vigiar mesmo. Porque muitas vezes, quando uma criança está emocionalmente desconfortável, o que ela realmente precisa não é de algo para distraí-la, mas de um espaço seguro para que ela possa expressar seu sentimento e ser acolhida. Né? Então, ela não dá pensa para poder esquecer ali o que está acontecendo. Ela precisa entender o que está acontecendo. Então, transformar
comida, né, ou presente em substituição para lidar com essas emoções podem criar padrões prejudiciais no futuro, pessoal. Muito prejudicial. Em vez disso, estejam presentes, escutem, conversem, ensine as crianças a reconhecer e lidar com as emoções de forma saudável, confortável. Esteja presente mesmo. Deixa chorar, tá triste, tá desanimado, né? Tá frustrado porque queria uma coisa, não pode agora. Eu te entendo, vem cá, pode chorar, mas isso vai passar. Tá? Porque isso foi o que foi combinado. O que foi combinado isso até tal hora. Então, depois disso, não vai ter. Vai ter frustração. Isso é frustração. A gente vai entender o que aconteceu ali. Eu tô junto de você, mas o nosso combinado tá de pé. Então, pode, né? Essa frustração vai passar. Mas eu tô aqui com você. Tá vendo? Não substituir com presente ou com comida, doce, né? Realmente estar presente. Exatamente. E a gente percebe, por exemplo, que às vezes há uma confusão mesmo, né? A criança, do mesmo modo que eu mencionei que às vezes a maioria dos adultos, e talvez nós já estivemos nesse lugar, né? De não saber lidar com o choro da criança, às vezes não sabe lidar com a birra, com a tristeza, vai resolver realmente com um docinho. Ah, toma um pouco de suco. Aí toda a criança no instante, né, muda como é que chama? Esqueci agora, desculpa. Assim, muda aquela sensação ruim, né? Então a criança no instante se anima, né? E ele acaba, o adulto acaba achando que resolveu o problema. Só que não, só está camuflando. Porque não chegou a resolver, não sentou para conversar com a criança e ensinar para ela que tem como resolver sem comer, sem ganhar brinquedos, né? E temos muito que aprender. A maioria de nós, infelizmente, né, nós vimos uma sociedade que não teve suas questões resolvidas enquanto crianças e adolescentes e acaba querendo compensar, né, através de coisas. A gente vê muito isso, é muito real. Pais e mães, às vezes não podendo comprar as coisas, mas compram tendo a sensação de que vai consertar a falta, né, a ausência deles na vida da criança e do adolescente. Realmente. E estamos vivendo uma geração de pais que, em grande parte, cresceram sem acessar, né, essas coisas fundamentais, como a presença emocional dos próprios pais, e agora ao formarem suas próprias famílias, né? Muitos tentam preencher essas lacunas, oferecendo aos filhos bens materiais, oportunidades ou privilégios que não tiveram, e acreditam que isso compensará a ausência de atenção, de conexão verdadeira, né, de presença verdadeira. Mas será que isso realmente substitui o que mais importa? Mais do que presente, as crianças precisam de presença, de um olhar atento, de momentos compartilhados. Vamos refletir juntos sobre como quebrar esses ciclos e oferecer aos nossos filhos aquilo que realmente faz a diferença, que é o vínculo, o afeto, um tempo realmente de qualidade. Exatamente. Como você já falou muito bem, às vezes os pais, eles preferem dar coisas porque não sabem lidar com as frustrações das crianças e dos adolescentes, e isso passa até por um filtro pessoal, de como eles também estão lidando com eles. A gente, enquanto adultos, pode desenvolver um comportamento de não olhar para si mesmo. Então, se eu não olho para mim, eu não entendo muito bem o que eu estou sentindo, como eu vou lidar com esse comportamento da criança, né? Então, a gente percebe, por exemplo, que dar alguma
coisa, de fato, como você bem mencionou, não vai preencher o vazio na vida de uma criança e do adolescente. Seria necessário a pessoa estar ali presente. Isso seria um desenvolvimento saudável, né, ensinando essa criança a lidar com a sua realidade, com as frustrações. A educação emocional passa muito por isso, de sentar e fazer junto. Uhum. Mas isso tudo não resolve, né, Vanusa? A ausência paterna e materna. É só presença, coisas não preenchem. Seria Não, por aí. interessante a gente, enquanto profissionais, né, e aí eu falo profissionais da saúde, educação, porque passa por todas as áreas de saúde, nós precisamos construir uma nova geração, né? Só que para isso nós precisamos desenvolver também uma mentalidade mais ou saudável, né? Eu uso a expressão mais saudável, porque de fato a gente precisa de ter boas convicções, boas decisões, adquirir novos conhecimentos, procurar ajuda, né? Gastar tempo com o que de fato é importante, que é prioritário, né? E assim a gente vai conseguindo desenvolver na criança e nesse adolescente compromissos que vai valer a pena para a vida. Inclusive, nós podemos, a partir desse desenvolvimento, ao lado dessas crianças e adolescentes, construir um mundo melhor, de fato, né? Não só a gente só esperar que aconteça, mas a gente fazer parte dessa construção. Com certeza, né? Com certeza. E deixando claro, né? Estamos aqui para mostrar que o primeiro passo é olhar com honestidade para as nossas próprias escolhas e hábitos. Ao buscarmos uma vivência mais significativa, pautada por presença, amor e propósito, estamos não apenas transformando a nossa vida, mas também criando um ambiente melhor para os nossos filhos, nossas crianças crescerem, né? Ganharem o mundo. E o convite de hoje, né? O convite é começar hoje. Comece hoje olhando para você, olhando para aquilo que você está fazendo, né? Olhando para os seus hábitos, para as suas emoções, o que você pode estar fazendo hoje, né? Para começar a ter mais saúde emocional, para começar a ter mais qualidade, a começar a ter mais um bem-estar realmente, né? Tanto interno e tanto externo aí no seu lar, no seu ambiente familiar. E uma coisa, assim, que diante de todas essas coisas que nós já falamos, né, se eu puder deixar um recado final, aos pais, né, e que serve para a gente também, Com não certeza. deposite as suas expectativas nos seus filhos, sabe? A gente vê muito pais tentando realizar seu sonho na vida dos filhos. E a gente percebe o quanto que esses filhos sofrem demais pelas cobranças, porque o pai não realizou o sonho de ser piloto, de ser professor, de ser advogado, e agora eu tenho que construir o sonho que é do meu pai, né? Então, do mesmo modo que enquanto criança ela precisa ser ouvida, atendida, né, de acordo com a realidade, atendida ali nas suas necessidades básicas, vamos compreender que esses jovens, esses adolescentes também, eles não precisam realizar os sonhos dos pais. E com muito respeito eu digo, porque se até ali, de algum modo, eles não foram vistos e ouvidos, atendidos, agora se tem uma exigência que talvez ele não dê conta de fazer de uma maneira muito plena, né, onde ele se sinta preenchido. Ao contrário, ele vai se sentir cobrado, exigido de uma coisa que ele não recebeu. Então, queridos, procurem informações, sabe? Conhecimento protege, né? Eu tenho mania de conversar entre os mais próximos aqui, falar que
informação não só protege, mas educa e previne. E, de fato, é isso mesmo. Então, vamos procurar ajuda. Ainda dá tempo, né? Não importa a idade. Às vezes a gente ouve assim, mas eu não recebi isso enquanto criança, eu não sei dar. Né? A gente ouve muito a queixa de eu não recebi abraço, não recebi beijo do meu pai, como eu vou dar? Queridos, a gente aprende, isso é desenvolvido. Né? E a gente consegue... né, Vanessa? Sim, exatamente. A gente consegue quebrar padrões, né, negativos e conseguir desenvolver um mais saudável. De fato, fácil não é. A gente não vai dizer para você que é fácil, mas é possível. E isso já é de grande esperança, né? Com certeza, igual você falou, fácil, fácil não é, tudo um processo, que a gente cresceu num certo ambiente, né? A gente aprendeu certas coisas, então desconstruir isso para construir uma coisa nova não é fácil, mas é libertador. É libertador, é leve, né? Traz paz, traz bem-estar. Então, quem que não quer viver mais leve? Né, Manuza? Quem não quer viver mais leve? Então, em nome dessa leveza, né? Em nome dessa vida realmente melhor, com mais significado, né? Vamos nos colocar aí nesse processo de mudança, né? De olhar para nós, de querer, né? De buscar esse conhecimento e nos tornarmos uma pessoa melhor. E como já foi dito, esse convite, né, de olhar para nós, nos tornar uma pessoa melhor, para construir pessoas melhores, né? Fica o convite de ter aquele olhar, um olhar atento para os sintomas. Não receba os sintomas como algo negativo, como um inimigo, como já foi dito aqui, né? Porque muitas pessoas precisam renovar esse olhar para si e para aquilo que é manifestado. E o sintoma, ele é um meio de dizer, ainda há uma esperança. Na verdade, essa busca por saúde pode ser um novo convite de você ter uma nova percepção da realidade e construir uma nova geração a partir de você, da quebra de padrões. A partir de você sabendo o caminho melhor, você ensina também para pessoas. Sim, sim. E hoje ainda tem até uma... Posso falar ciência? A metafísica seria uma ciência, Vanusa? Tá em algumas, vamos dizer assim, alguns profissionais não entendem como uma parte tão validada, né? Mas alguns acabam pegando informações dessa área. Sim. Assim. Porque, hoje a gente tem a metafísica, né? A psicossomática em si, né? Vamos falar da psicossomática, né? É a validade. Que é o quê? É quando aquela doença, né? Aquele sintoma, com a psicossomática, você vai estudar, você vai pesquisar, você vê a origem dela, a causa dela, né? É muito interessante isso. Então, quando a gente vai lá na causa, né? Uma dor de cabeça pode ser preocupação excessiva, você tava, né? Você passou por algum momento que, né, você ficou muito preocupado. Então, quando você tem esse conhecimento do que causou, eu acho que fica mais fácil também da gente compreender e lidar com isso melhor para que quando isso aconteça de novo, não venha a dor de cabeça. Seria isso, né? Assim, né, Vanusa? Exatamente. Psicossomática é de psico, mente e soma de corpo. Então, quando eu falo, né, eu falei aqui algumas vezes, de olhar para esses sintomas como algo que não é ruim, como algo que simplesmente está te fazendo um convite de você descobrir algumas coisas sobre você, é ter esse olhar clínico, vamos dizer assim, né, de perceber, opa, o que aconteceu alguns passos atrás para que eu tivesse dor de cabeça, para que a minha criança tivesse ansiosa, por que ela está tão nervosa agora? Que medo é esse? Então, se a gente observar o ambiente e esses sinais que estão manifestados no corpo, a gente sim tem uma nova perspectiva da realidade.
certeza. E isso só se dá a partir do momento que nós estamos nos observando, né? Que a partir do momento que nós estamos nos observando e querendo realmente mudar e ir para um outro patamar, assim, vamos dizer, de melhor do que ontem, né? Sim. Precisa se abrir para o novo e ter disposição para encarar, né? O enfrentamento, ele só acontece não necessariamente porque a gente tem coragem, porque coragem se dá no caminhar. No caminho. Mas precisa ter essa disposição para você ir conseguindo enxergar com um olhar mais atento e mais carinhoso. Eu tenho uma professora que ela sempre falava assim, passe a olhar com mais amorosidade, então tenha paciência com os sinais que aparecem. Né? E lidando com a criança é assim também. Não é pegar aquela perspectiva, aquela realidade, no caso, uma criança que só vive com pneumonia, uma criança que vive gripada, uma criança que vive tendo algum sintoma e encarar como uma doença, simplesmente. Mas o que aquela doença, quer dizer para mim? Será que esse ambiente tem uma... Né, todo tem uma subjetividade, mas ali, será o que isso fala para nós, para o ambiente? Porque a criança ela não sabe expressar, então ela vai sentir conflitos. E os conflitos que a criança sente, percebe, é manifestado através não só do comportamento, mas através desses sintomas no corpo. Não é diferente do adulto, mas como falamos mais aqui de criança, da educação emocional, da perspectiva de infância e adolescente, né? A pessoa ela começa a perceber isso muito cedo, se ela tiver esse olhar atento e aberto, com disposição de aprender. Com certeza. E assim, a gente vai lá no adulto, vai lá na criança, mas é porque se nós estivermos cuidando da nossa saúde emocional, né, nós vamos estar, né, nós vamos ser adultos saudáveis para conseguir lidar melhor com as nossas crianças, né? Então tudo começa de mim, né? Tudo começa, né, do que eu estou fazendo comigo para me melhorar, para que eu, estando bem, eu possa lidar melhor com as minhas crianças. Isso mesmo, né, Vanu? Exatamente. A gente ouve muito falar que criança não tem problema, né? As coisas para criança não é importante. Só que criança tem seus dilemas. De acordo com a sua idade, de acordo com o seu desenvolvimento, crianças têm angústia também. Né? E a educação emocional, ela é importante justamente por isso, porque aquilo que, embora alguns achem que porque não recebeu não pode dar, a educação emocional, mesmo adulto, mesmo com certa idade, é possível aprender para que quando necessite, vamos dizer assim, auxiliar uma criança ou outra pessoa, e até você mesmo, você saiba lidar melhor com aquela situação. Porque criança tem angústia, adolescente tem angústia. Não é porque às vezes diz assim, ele não trabalha, não tem problema para resolver. Mas eles passam por angústia. E justamente por ter essa dificuldade. Tem angústia também, né? E no caso dessa construção da personalidade de infância até a adolescência, às vezes, justamente por falta de ter quem as ouça, né, eles têm ainda mais conflitos. Porque não sabem gerenciar tudo aquilo sozinho. Precisa de uma mediação. Sim. Tá vendo, pessoal, assim, a gente, né, tá aqui trazendo a importância da saúde emocional, né, dessa educação emocional. Por isso, porque quando a gente está cuidando de nós, né, quando a gente está olhando para nossas questões, a gente vai conseguir passar aquilo não só para nossas crianças, mas para todos que estão ao nosso redor, né? O melhor de nós, né? A nossa melhor compreensão com o outro, o nosso melhor convívio com o outro. Então, mas tudo começa em mim. Tudo começa em nós, né, Vanusa? Porque todos nós temos angústia. Igual criança, adolescente, idoso, adulto, psicanalista, psicólogo, todos nós temos angústias. Mas a partir do momento que a gente sabe lidar com ela, reconhecer, nomear, entender, compreender,
ela passa mais rápido e a gente consegue viver de uma forma mais tranquila, consegue continuar vivendo, né? Aqui, aquele ponto em si ali, aquela tristeza, aquela frustração que veio, não vai vir e vai me paralisar. Porque isso acontece muito, né, Vanessa? Como muitos, né, muitos aí da sociedade não tiveram essa educação, hoje em dia, qualquer angústia, qualquer tristeza vem e paralisa a pessoa. E como nós falamos, por exemplo, independente do lar em que a criança e adolescente se desenvolveu, ela desenvolve um comportamento que pode ser disfuncional. Na maioria das vezes é disfuncional. Então, ela se torna um adulto que, como você está falando, né, mencionou agora, às vezes ela não sabe lidar com algum sentimento que, para ela entende como negativo, uma emoção, uma angústia, um medo, que às vezes pode até paralisar essa pessoa. Seria interessante, né, fica aqui um convite, de começar a observar se essa emoção tem a ver com o que eu estou passando agora, ou ela está rememorando uma memória do passado. Porque a educação, ela passa por esse caminho também. Né? Alguns autores chamam de emoções incidentais, que são as emoções do passado que a gente todo o tempo está rememorando como se fosse algo de agora, e não é. Entende? Com os gatos então, seria de agora, não volta lá, né, Vanessa? Exatamente. Então, porque até dizem assim, a gente já ouviu muito sobre isso, não tome uma decisão com cabeça quente, como se eu tomasse uma decisão racionalmente, puramente racional. E não é bem assim. Mesmo estando calma, mesmo sendo uma pessoa, e eu falo eu, não necessariamente eu, mas o indivíduo, mesmo sendo uma pessoa mais racional, a emoção vai estar passando ali na razão dela. Né? Naquele filtro da racionalidade, ela vai tomar uma decisão emocional, sim. Só que é diferente de estar embebecida da emoção. Ou rememorando uma emoção incidental, que é aquela emoção traumática que vem agora através de um gatilho para a realidade e ela entende que aquilo tem a ver com o passado. E às vezes, na maioria das vezes, não é. Então, que tal respirar um pouco, contar de 1 até 10 e começar a perceber que a realidade tem muito a nos ensinar e que tem uma possibilidade de crescermos juntos, né, de maneira mais saudável, sem estar todo o tempo rememorando. Então, entra aqui a amorosidade, a compreensão de si mesmo, o pedido de ajuda, né? Ultimamente, eu vi uns vídeos, não sei se você chegou a ver, Arlan, é uma cena, um recorte de um desenho infantil, onde tem um cavalo, se eu não me engano, é um tatu, e um menininho de uns 9 anos, mais ou menos. A conversa acontece, dá a entender que o menino está com muita tristeza, e os animaizinhos, que são os melhores amigos dele, incentiva, motiva ele a pedir ajuda. E quem editou a cena colocou uma frase assim: pedir ajuda é se recusar a desistir. E, de fato, o corpo ele se recusa a desistir, por isso ele manda sinal. Então, vamos aprender a olhar com um olhar mais atento e carinhoso, amoroso, que, na verdade, nem tudo está perdido. Há muita esperança aí, porque o sinal é um grito de socorro, é um pedido de que ainda existe esperança e que muita coisa pode ser feita. Com certeza absoluta, né? E não se sinta fraco em pedir ajuda, né? Isso é sinal de uma pessoa forte, né? Porque quer ajuda, quer sair daquela situação. Exatamente. Quer melhorar. Por isso que pedir ajuda é se recusar a desistir. E, na verdade, não é fraqueza, é coragem mesmo. Adorei, eu não vi, não. Depois eu vou procurar para poder vou baixar. Não, adorei. Então vamos finalizar, né? Nós temos 46 minutos já, vamos finalizar. Você quer deixar aberto para alguma pergunta? Se alguém quer perguntar, ou você quer deixar para, se quiserem, tá mandando no PV, no privado, o que você acha que vai ser melhor? Porque a gente tem um tempinho ainda. Podemos ver o que já tem aqui, né? Sim, vamos olhar. Como a dinheiro da primeira viagem aqui, então... Eli, boa noite. Val, boa noite. Vamos lá, do Éder. Exigir o que é pertinente à criança em seu grau de desenvolvimento, né? Isso.
exigir dela aquilo que ela vai ter compreensão de estar fazendo, não uma coisa que eu, como adulto, tenha compreensão. Ter essa diferença, né? Eu sou adulto, ela é uma criança, olha a idade, né? E o conhecimento que ela tem em si. Exatamente. E tem que ter muito cuidado, né? Porque, infelizmente, nós vemos muitos adultos que exigem da criança uma responsabilidade de adulto. Só que, de maneira alguma, a gente falou isso aqui, né? A nossa fala justamente é sobre aquilo que você exige, esteja atento ao papel que você desenvolve também naquela exigência. Porque tem uma responsabilidade do adulto junto à criança. Com certeza. Na fala dele, me lembrou que por tempos antigos, né, as crianças eram vistas como mini adultos, né? Me lembrei disso agora. Só que aí, com o passar do tempo, eles foram compreendendo que realmente não são mini adultos, que eles precisam de educação, de cuidado, né, para se tornarem um adulto. Exatamente. Não tem maturidade emocional, nem cognitiva, psíquica, cerebral, porque o cérebro não está desenvolvido. Né? Então, não tem como exigir de uma criança algo que ela não pode entregar. Com certeza. A Val também comentou, a criança é simples e o que ela precisa é de realmente. O Éder comentou novamente, concordo, Val, porém só aprendemos isso após quebrar bem a cabeça e causar algumas situações difíceis para eles. É assim, Em muitos casos, né, por nós não ter recebido a educação emocional, e não foi porque nossos pais são pessoas ruins, não é isso, a gente sabe que eles deram o melhor, o ouro do que eles puderam, né? Eles não receberam como dar, e que na época de muitos pais, né, nós aqui, que já tem mais de 30, 35 anos, eles não tinham acesso à informação que nós temos hoje. Então, de fato, eles deram o melhor que puderam. Né? Então, muitos de nós aprendemos quebrando a cabeça mesmo. Isso. Mas que bom que aprenderam, né? Parabéns, se permitiram a essa oportunidade. Com certeza. E como você falou, Vanusa, a gente dá o nosso melhor enquanto dentro do conhecimento do momento. Talvez há 3 anos atrás eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, então eu posso ter quebrado muito a cabeça. Mas naquela época eu tinha o conhecimento, né? Ter assim aquela empatia comigo, aquele carinho comigo, que naquele momento eu dei o melhor que eu conseguia dar. Exatamente. E aqui fica até um alerta, né, de maneira positiva, porque também lidamos com muitas mães que se sentem culpadas, porque na mente dela elas tinham que ser melhor, tinham que fazer isso e aquilo. Mas, queridas, tenha paciência com vocês. Tenha paciência consigo mesmo. Porque uma coisa, como já foi dito aqui, uma fala da Warla, imagina, a gente construiu esse molde de comportamento há 30 anos. Não desconstrói de uma noite para o dia. Por isso que tem que ter paciência e amorosidade. Se você já tiver disposição, já é um ótimo começo. Com certeza, com certeza. O Éder falou mais aqui. Acho interessante que sabemos ser filhos, mas o ser pai e mãe é construído no processo, né? Sim, sim. Com certeza. A gente vai aprendendo. Aprendendo um dia de cada vez. Deveria ter uma faculdade para isso, né? Entre aspas, estou brincando, mas não fomos ensinados a ser pais e mães, né? A gente aprende na caminhada. Sim. Por isso, né, a questão, né, é tão importante a gente ter simpatia e amor conosco mesmo nessa caminhada, porque a gente também está aprendendo junto com nossos filhos. Mas a partir do momento que eu tô ali nessa caminhada, olhando para mim, cuidando de mim, querendo o melhor para mim, eu vou conseguir dentro dessa caminhada também passar o melhor para os meus filhos, para as crianças, né, para todos que estão ali ao meu redor. Exatamente.
Tem um livro, eu esqueci o nome da autora agora, eu acho que o nome é A Maternidade, a Sombra, eu esqueci o restante do título, lembrei agora com essa fala, né? E ela menciona que a maternidade, especialmente, não só para a mãe, a maternidade para o pai também, que é paternidade, né? É uma oportunidade desse adulto, eu vou colocar entre aspas, corrigir os traumas da infância. Porque talvez aquilo que ficou mal compreendido no sofrimento enquanto criança e adolescente, agora com a experiência de serem pais, eles poderão rever algumas coisas. Sabe aquela ideia que a nossa mãe contava? Você só vai entender quando for mãe? É mais ou menos isso. Para o homem também. Para o homem também. Quando ele se torna pai presente, né? E tem muitos pais que comemoram que vão ser pai, de fato, eles entram naquela dinâmica da paternidade e a estrutura muda. Da mãe, todo o corpo, mente, tudo está preparado para receber um serzinho. E o pai também muda muito o mecanismo da mente para receber agora essa criança. Então, de fato, corrige-se muita coisa da própria vida sendo pais. Sim, sim. Muito bom mesmo. Principalmente quando, né, realmente quer mudar, quer ser um pouco melhor, né? São presentes, tá? Essa fala é para aqueles que realmente, apesar dos desafios, porque ninguém está romantizando aqui, mas que se veem presentes na maternidade, na paternidade. Pai e mãe, de verdade, acabam, de fato, sendo abençoados, não só pela presença do filho, mas pela construção do novo ser, que a partir da maternidade se constrói. Com certeza, é maravilhoso. Bom, Vanúzia, vamos então finalizar, já tem 54 minutos, senão o Instagram derruba a gente, não quer ser derrubada. Pessoal, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, né? Ao pessoal que vai assistir depois também, a gente vai deixar gravado. E a fala que eu quero deixar a gente pode começar hoje, a partir de hoje. A mudança começa hoje, a partir do primeiro passo, da decisão que eu tomar hoje para essa educação emocional, para esse bem-estar que eu quero atingir. Então, comecem hoje. E precisando, né? Pode mandar lá na caixinha, pode mandar mensagem, precisando de alguma, né, orientação, de alguma sessão, pode mandar lá que a gente está aqui à disposição. É isso mesmo. Eu também quero agradecer a oportunidade ao Arla, né, dessa live. Para mim, Maria era de primeira viagem. E também estou à disposição, né, de quem precisar tirar alguma dúvida, precisar de orientação profissional. E como eu falei da cena do desenho do Rios que eu vi, né, eu vou deixar essa frase aqui reflexiva. Pedir ajuda, na verdade, é se recusar a desistir. E se você chegou até aqui, querido, é porque você não precisa desistir. Então, ainda dá tempo, corre atrás, que tem muita coisa boa para viver. Muitas Com certeza. pessoas. Obrigada, Uau. Beijo. Eu que agradeço. Beijo com Deus. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Agora é a cena. Acho que é no xizinho, né?